Boa noite, pessoal. Iniciar a gravação da aula do dia 24 de março, disciplina de cálculo 4, né? Da curso de Engenharia Civil do Cefet, Campus Curvelo, né? Boa noite. O nosso objetivo principal hoje é discutirmos um pouco a respeito dos vídeos que eu postei para vocês no fim de semana, né? Com maior ênfase no último vídeo, que era sobre a série de Fourier, né? Eu postei lá também alguns vídeos que faziam uma revisão, né, sobre série de Taylor e sobre a aplicação da série de Taylor, mas o assunto central da semana, né, realmente são as séries de Fourier, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida com relação a algo que foi apresentado no vídeo, sinta-se à vontade para questionar, né, para perguntar. E eu queria fazer uma discussão geral, né, sobre os aspectos principais aqui da série de Fourier, para a gente entender um pouquinho a diferença, né, da série de Fourier para a série de Taylor, o que essas séries têm de semelhante, o que há de diferença entre elas, e aplicarmos aqui para alguns exemplos, tá? Bom, recomendo fortemente que ainda não assistiu, né, quem não tenha, porventura, assistido os vídeos, tá, que o faça, para complementar o que a gente vai discutir hoje. Bom, pessoal, uma série de Fourier é uma série trigonométrica, ou seja, uma série em senos e cossenos, tá? Então, a gente vai pegar uma determinada função e vai tentar representar essa função como sendo uma soma dessa forma aqui. Algo dessa forma. Não me preocupem muito com essa forma, essa estrutura, sobretudo ali dentro do cosseno e do seno, não. O que a gente precisa numa primeira leitura a respeito disso é enxergar que essa série ela é formada de um termo independente, tá, que é o A0 sobre 2, a mesma questão meramente técnica, uma parte em cossenos e uma parte em senos. Então, você tem coeficientes de cosseno, coeficientes de seno, tá? Então, diferentemente da série de Taylor, né, que era sempre uma série de potências, né, então, no caso da série de Taylor, a representação seria tentar escrever a função f como sendo somatório de determinados coeficientes, que aí a gente sabe quais são, né, vezes, podemos já colocar a forma certinha deles aqui, seria a derivada enésima da função em torno do centro, né, calculado no centro, dividido por n fatorial, x menos a elevado a n. Então, no caso da série de Taylor, era representar a função como sendo uma série de potências, ou seja, uma soma, né, de uma infinidade ali de potências de x. No caso da série de Fourier, a representação se dá por uma soma de cossenos e de senos. Tem uma vantagem técnica, gente, em relação a favor da série de Fourier, né, em relação à série de Taylor, que é a seguinte: para que a gente possa fazer a série de Taylor, né, montar a série de Taylor de uma função, essa função f tem que ter derivadas de todas as ordens, porque isso aparece aqui no meio da conta. A função tem que ser infinitamente diferenciável, ela tem que ser uma função de classe C infinito, como a gente fala. E isso já é uma exigência um tanto quanto grande. Se nós tivermos, por exemplo, uma função cujo gráfico forma um bico, ela não vai ter derivada. Ou, se houver uma descontinuidade, ela não vai ter derivada e, portanto, ela já não tem série de Taylor.
Então, se eu pegar qualquer função descontínua, por exemplo, ela não tem derivada. E alguns fenômenos que têm estudo necessário, né? Por exemplo, na área de engenharia elétrica, eles são fenômenos descontínuos, porque estão associados com passagem ou não passagem de corrente e tal, pulsos e não sei o quê, e isso, em geral, gera uma função descontínua. Então, a série de Taylor ela não vai ter muita aplicação. Eu não consigo achar a série de Taylor de função que seja descontínua, tá? Então, a gente vai ver que a série de Fourier ela é um pouco mais democrática, ou seja, ela é menos exigente, tá? Para a sua determinação, né? Opa, fiz coisa errada aqui, gente. Pois bem, então vamos fixar isso, tá? A nossa ideia é pegar uma função f de x, que a gente ainda vai ter que ver quais são as condições para garantir, né, a existência dessa série de Fourier, mas vamos pegar uma função f de x e tentar representar essa função f de x como sendo algo daquela forma que eu tinha escrito antes. A 0/2 mais somatório de determinados coeficientes vezes uma parte em cossenos e uma outra série em senos. Bom, no vídeo que eu postei para vocês, né, que era da UFESP, né, que é um pool das universidades estaduais paulistas, com uma série de vídeos para formação online, né, para EAD. Então eu postei ali alguns vídeos, né, que tratavam desses temas que a gente está estudando. E o da série de Fourier, o objetivo principal era montar a série de Fourier, ou seja, como é que a gente encontra, né, a série de Fourier de uma determinada função, tá? Para isso, pessoal, a gente precisa encontrar os coeficientes da série de Fourier, que são exatamente esses ANs e esses BNs que aparecem, tá? No vídeo, ele até indica como é que esses coeficientes vão ser encontrados. Isso é determinado por meio de um sistema ortonormal, uma base ortonormal, digamos assim, no espaço das funções, por intervenção de um produto interno específico, né? O pessoal que é comum de álgebra linear já vê que tem uma aplicação dessas coisas que a gente vê, né? Embora ainda não tenhamos visto o produto interno em álgebra linear, seja objeto da próxima aula. Mas, enfim, eu não vou entrar aqui no mérito da questão de como é que a gente consegue provar as fórmulas que foram obtidas, tá? Vou considerar que essas fórmulas já foram apresentadas lá e apenas aqui a gente vai discutir em como aplicar essas fórmulas e o que a gente pode concluir a partir da representação da série de Fourier, tá? De uma determinada função. Então, para isso, pessoal, vamos começar aqui a deixar as coisas um pouco mais claras, né? Que função que é essa, o que essa função tem que ter, né? E quais são os coeficientes AN e BN que vão aparecer. E, por fim, uma pergunta essencial que a gente já tinha feito, inclusive, lá quando estudamos a série de Taylor e que a gente vai precisar fazer aqui. Eu vou obter a série de Fourier a partir de uma função f. A gente vai ver as fórmulas aqui que determinam esses coeficientes AN e BN, tá? Ok. Mas, essa série que eu obtenho, qual é a garantia que eu tenho de que ela representa bem a função? Isto é, o que me garante que, de fato, essa série converge para f de x, tá? Será que converge sempre? Né? Será que converge em quais circunstâncias? Tá? Então, as perguntas que a gente vai tentar responder aqui hoje são essas três perguntas. Olha. Pergunta 1. Como encontrar a série de Fourier de uma função quais as exigências para que a função f tenha a série de Fourier? Né? Opa, pergunta 2.
Quais as exigências para que tenha série de Fourier? E a pergunta 3, que é, se uma função f de x tem série de Fourier, a série converge para a função? Claro que é isso que a gente gostaria que acontecesse, né? Que a série representasse a função, ou seja, que para pelo menos determinados valores de x, um certo intervalo, fazer a soma da série desse o mesmo resultado que a imagem do x, né, que o f de x. E que, portanto, a gente pudesse, quando necessário, substituir a função pela série. Isso, inclusive, pode parecer estranho, né? Porque eu quero substituir uma função por uma série, é porque em determinadas situações acaba sendo mais fácil estudar a série. Num dos vídeos que eu postei para vocês, mostrava-se uma aplicação nesse sentido, né? De como é que a gente usa a série de Taylor para resolver uma equação diferencial. Então, a ideia é pega a função, escreve como uma série, né? Supõe que a solução possa ser escrita como uma série de potência, substitui isso na equação, maneja ali com os coeficientes e encontra qual é a representação em série da solução. É isso. Então, em diversas situações, a gente pode precisar resolver equações por séries. A série de Fourier, inclusive, nasce como uma resposta a essa questão, para resolver, por exemplo, a equação da onda ou a equação do calor, em que se utiliza um método chamado método de separação de variáveis e que depois demanda a utilização do processo de busca de solução em série. Então, você tenta encontrar uma série, né, e não exatamente uma função analítica, ou seja, uma fórmula, né, para a função, que satisfaça a determinadas equações diferenciais parciais, né? Bom, então, vamos lá, queria só já introduzir aqui, né, algumas partes relacionadas às perguntas 1 e 2. Opa! As perguntas 1 e 2. Então, primeiro, sobre que tipo de função que a gente vai trabalhar quando a gente estiver falando das séries de Fourier, tá? Eu vou precisar de uma função f definida num intervalo simétrico menos L e L. Nos vídeos, pessoal, quem assistiu lá os vídeos que eu postei, o vídeo, melhor dizendo, sobre a série de Fourier que eu postei, ele usa, para simplificar as contas, na verdade, apenas para isso, ele considera esse intervalo como sendo o intervalo menos π, tá? Não tem problema, né? Não tem nenhum problema em a gente considerar o intervalo menos π, não, mas também não faz tanta diferença se a gente generalizar para outros intervalos, para intervalos mais gerais, tá? O que eu preciso, de fato, é apenas que a função esteja definida nesse intervalo de forma simétrica, ou seja, um intervalo que vai de menos L até L, tá? Bom, tudo bem. Então, opa, destravar isso aqui. Segunda parte então, a primeira parte da pergunta é essa, tá? Vamos pensar que f seja uma função definida no intervalo simétrico menos L até L. Pode ser que isso ocorra porque eu só tenho a definição nesse intervalo, né? Ou seja, eu só sei como é que a função se comporta nesse intervalo menos L e L, ou pode ser que depois essa função se repita periodicamente a partir daí. Ou seja, você sabe o que acontece aqui de menos L até L, né? Tem uma definição aqui, sei lá, vamos imaginar que a função faça tipo assim. Opa. Chutando qualquer coisa aqui, tá? Passou um pouquinho do L.
Vamos imaginar que seja uma função assim. O que eu estava dizendo é que pode ser que eu só tenha a definição nesse intervalo, ou pode ser que eu estenda isso aqui periodicamente. Tá? Então, eu defino aqui que daqui para frente e daqui para trás vai funcionar sempre desse mesmo jeito. Né? Como se essa célula aqui fosse repetindo indefinidamente para frente e para trás. Não vou exigir a priori que ela seja contínua, então pode ser que o gráfico tenha algum salto. Esse exemplo aqui, nessa figura que eu coloquei exatamente, tem esse salto, tá? E agora passando à nossa segunda pergunta, pessoal. Como é que a gente determina esses coeficientes, né, da série de Fourier? Não a forma de desenvolver esses coeficientes, né, mas qual é a fórmula que foi desenvolvida lá no vídeo, tá? Essas fórmulas são conhecidas como fórmulas de Euler-Fourier, ou coeficiente de Euler-Fourier. E são basicamente as seguintes, ó. O A0, que é aquele termo independente que aparece lá na série, é 1 sobre L vezes a integral de menos L até L, de f de x dx. Os ANs. Opa. Um sobre L, integral de menos L até L, de f de x vezes seno, ou não, seno não, cosseno, de n πx sobre L. E os Bn, 1 sobre L, integral de menos L até L, de f de x seno, de n πx sobre L. Bom, primeiro, pode parecer que essas fórmulas dos coeficientes, né, são muito complexas e difíceis de se entender ou de perceber qualquer tipo de sentido que se faça nisso. Quem acompanhar lá no vídeo vai ver como é que se faz para determinar isso, e nem é tão complicado não, tá? Só tem umas continhas de integral meio chatas, mas a ideia é razoavelmente simples. E como recurso mnemônico, ou seja, para lembrar, né, dessas fórmulas, é só a gente lembrar a forma da série. Tá? Aqui não vai caber tudo nunca na mesma página, mas vamos voltar aqui, ó. A forma geral da série é essa. É escrever uma função f de x como sendo um termo independente, a0 sobre 2, mais uma soma de coeficientes an que multiplicam cosseno de nπx sobre L, e uma série de coeficientes bn multiplicando seno de nπx sobre L. E como é que a gente encontra os ANs? A gente encontra os ANs integrando de menos L até L esse pedaço aqui, ou seja, exatamente o cosseno de nπx sobre L, vezes a função. Tá? Então, eu integro o produto da função por esse pedaço aqui, ó. Aí eu vou encontrar esse coeficiente. E quando eu quero encontrar os coeficientes Bn, eu integro de menos L até L o produto da função f pelo termo padrão ali, né? Que é exatamente o seno de nπx sobre L. Tá? Então, estou dizendo que as fórmulas de Euler-Fourier, que parecem muito, extremamente complicadas, não são tão extremamente complicadas assim, porque elas são obtidas sempre por uma integração no intervalo menos L até L. Volto a dizer, no caso dos vídeos, tá? Por simplicidade, só para facilitar as contas, o professor ele considerou o intervalo sempre de menos π até π, não tem problema. Enfim, mas aí você vai integrar ou de menos π até π, ou de menos L até L, se o seu intervalo não tiver, né, não for de menos π até π. A função f que você quer tentar escrever, a série de Fourier dela, multiplicada pelas células, ou seja, pelo cosseno de nπx sobre L, a célula padrão do cosseno, ou pela célula padrão do seno, que é o seno de nπx sobre L. O A0, pessoal, parece que tem uma forma específica para ele, né? E não tem problema na gente usarmos isso aqui, tá? Tá correto. Mas a fórmula A0 ela pode ser obtida da n fazendo n igual a zero. Há essa compatibilidade aqui, felizmente. Ó. Se eu coloco n igual a zero aqui,
né? Substituo n igual a zero ali, dá a zero igual a 1 sobre L, integral de menos L até L, f de x. Eu só vou trocar o n por zero. O n só aparece aqui, ó. Tá? Então, o único lugar ali da fórmula que vai aparecer a substituição do n igual a zero é onde eu circulei, né? Quando eu faço isso, dá 0 vezes πx, 0, sobre L, 0. Ficaria assim, ó. E o cosseno de 0 é 1. Então, se vocês perceberem, o que a gente achou aqui, ó, é exatamente o que já tínhamos escrito ali especificamente para a fórmula do A0. Tá? Então, quem é mais avesso a ter mais fórmulas, né? Na verdade, você não precisa ter 3 fórmulas, uma para o A0, uma para o AN, uma para o AN e uma para o BN. A fórmula do A0 já está embutida ali, é um dos casos da fórmula do AN. Tá, então a gente já tem ali, ó, perguntas para as duas, respostas, melhor dizendo, para as duas primeiras perguntas. Primeiro, como é que eu encontro os coeficientes AN e BN? Por meio dessas fórmulas aqui. Segundo, que tipo de função que a gente vai estar considerando a princípio? Uma função definida num intervalo simétrico, de menos L até L, de menos π até π, de menos 2 até 2, de menos 1 até 1. Tá bom? Como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, pessoal, se não for esse o caso, né, se às vezes a função está definida só de 0 até 2, a gente pode definir uma expansão para essa função, tá? De acordo com determinados critérios, ela pode ser até uma expansão par ou uma expansão ímpar, o que vai facilitar até, vai tornar até mais fácil o estudo da função e a determinação da série da função, tá? Mas, a princípio, a gente vai pensar nisso, que a função está definida num intervalo simétrico, tipo de menos 10 a 10, menos 5 até 5, menos 2 até 2, menos π até π. Como encontro os coeficientes? Usando essas duas fórmulas aqui, a do AN e do BN, ou seja, basicamente integrando de menos L até L o produto da função que eu quero achar a série pela célula básica ou do cosseno ou do seno. Então, vamos já fazer um exemplo desses cálculos, gente. Só pegar aqui a minha cola, porque se a gente inventa uma função aqui na hora, as contas com as integrais podem ficar horrorosas, então é melhor evitar. Eu já trouxe aqui um exemplo em que as contas não vão ficar tão feias. Então, por exemplo, eu quero determinar a série de Fourier e, gente, de novo, recomendo que vocês vejam o vídeo, tá? Ou o que eu postei ou qualquer outro, só para vocês perderem um pouco do estigma de como é que a gente acha essas fórmulas AN, porque, na verdade, não é complicado, tá? Como eu disse, algumas integrais podem ser um tanto quanto grandes, pode dar um pouco mais de conta, mas a ideia é simples, tá? Então, determinar a série de Fourier da função igual a 1, se 0 menor ou igual a x menor do que π, 0, se menos π menor ou igual a x menor do que 0, e f de x mais 2π igual a f de x para todo x. Bom, já aproveito para explicar isso aqui. Tecnicamente falando, para a gente fazer a série de Fourier, a gente precisaria que a função fosse periódica, tá? Por quê? Porque no final das contas, você está escrevendo essa função como sendo uma soma de senos e de cossenos. Senos e cossenos são periódicos, tá? Então, em tese, como um ponto de partida, eu precisaria exigir que a função também seja periódica. Mas, como eu disse para vocês, a gente pode ter a função definida num pedacinho, que é o pedaço que me interessa,
Vamos imaginar que eu preciso estudar essa função aqui ou qualquer outra no intervalo que vai de -1 até 1. Tá? Então, por algum motivo, me interessa a função aqui. Ó. O que eu faço, gente? Eu pego a função aqui, não sei qual que é o formato, né? O que ela faz, qual que é o formato do gráfico dela. Vou desenhar qualquer coisa aqui só para representar um gráfico. Aí eu faço a expansão periódica disso, ou seja, eu falo, olha, eu vou considerar a função no intervalo -1 exatamente igual a que eu preciso estudar. E como eu preciso que ela seja periódica, eu faço esse bloquinho e se reproduzindo aqui para frente, assim. E aí considero essa função, tá? Então, tipo, tentar deixar isso mais claro para vocês. Vamos imaginar que eu queira estudar pela série de Fourier uma função tipo x², tá? A função x² não é periódica, o gráfico dela é essa parábola aqui, ó. Isso não é periódico, isso não fica repetindo, tá? Mas se eu precisar estudar essa função só num determinado intervalo, vamos imaginar que seja, por exemplo, daqui até aqui, para ficar simétrico. Então, olha, eu só vou ter esse pedacinho aqui do gráfico. Eu quero estudar só esse pedacinho. Então, eu vou definir a função falando que nesse pedacinho ela coincide com a função x² e que para frente disso e para trás disso eu vou decretar o comportamento periódico, ou seja, a função vai ficar fazendo isso aqui, para frente e para trás. Então, na prática, o fato da função ser periódica acaba sendo apenas uma exigência técnica, gente, porque se ela não for periódica, eu faço um recorte dentro da área em que eu quero estudar, ou seja, da variação do x que me interessa, pego aquele bloquinho, faço ele se prolongar periodicamente, ou seja, repito aquele bloquinho indefinidamente para frente e para trás, e aí eu obtenho uma nova função periódica que coincide com a função original no intervalo que eu quero estudar. Então, em tese, para estudar uma função por série de Fourier, ela não precisa ser periódica. Não sei se eu mais confundi do que expliquei, tá? Mas a ideia é nesse aspecto, gente. A princípio, formalmente falando, série de Fourier é algo que só funções periódicas têm. Ok, então só vou conseguir fazer série de Fourier para seno, cosseno, tangente, coisas assim? Resposta, não. Por quê? Porque se eu quiser estudar uma função qualquer, um polinômio, x2, x3, a exponencial de x, o ln de x, sei lá o que quer, usando uma série de Fourier, eu posso. Para isso, eu uso o seguinte artifício, a seguinte artimanha quase, tá? Bom, eu olho em que pedaço, em qual variação de x eu preciso estudar a função, né, como eu fiz aqui no x2. Imagina que eu quero estudar só esse pedacinho. Aí, ao invés de eu pegar a parábola toda, eu pego o pedaço que me interessa e defino depois a repetição periódica. É isso que está aparecendo aqui, ó. Tá? Tudo isso que eu falei foi só para justificar isso aqui. Ali está falando assim, ó, a função ela vale 1 se o x estiver entre 0 e π. E vale 0 entre -π e 0. Do jeito que está falado até aqui, ó, só com essa informação, a função estaria definida apenas do intervalo -π até π. Vamos ver como é que é essa função, inclusive, tá? Eu vou apagar esse monte de rabisco aqui. Então, a função, como originalmente dada, ela estaria definida assim, ó. Entre -π e 0, ela vale 0. Não sei onde é que está o -π aqui, vamos desenhar em qualquer lugar. Vamos supor que seja aqui. -π. E o π a mesma distância, só que do outro lado. Entre -π e 0, a função vale 0. Então, o gráfico da função vai ficar assim, ó. 0.
aqui bolinha aberta, tá? Por que a bolinha é aberta aqui, ó? Porque a função vale 0 até o x menor que 0, ou seja, para x negativo. Para x igual a 0, a função já vale 1. Tá? Então, do 0 até o π, incluindo o 0 e incluindo o π, a função vale 1. Vai ser um gráfico assim. Deixa eu desenhar aqui de outra forma. Pronto. Então, essa função f, pelo que estava escrito ali nas duas primeiras linhas, ou dentro ali da chaves, como queira, é uma função cujo gráfico é esse degrauzinho aí. Tá? Você tem um degrauzinho no 0, depois um degrau no 1. Essa função, inclusive, é chamada assim, de função degrau. E essa função, gente, está definida só de menos π até π. Então, se eu tiver que calcular o f de 10, eu não sei, ela só está definida de menos π até π. Mas eu posso fazer com que essa célulazinha se reproduza, ou seja, ao invés de considerar a função desse jeito, eu mando uma repetição começar a acontecer a partir daqui. Então, daqui para cá, já vai aparecer de novo esse mesmo pedacinho aqui, seguido de um pedacinho lá de cima. E assim sucessivamente, tá? Então, é isso que está escrito nessa linha que eu coloquei a setinha, olha. f de x mais 2π é igual a f de x para todo x pertencente a E. O que eu estou falando aqui? Ó? A cada intervalo de tamanho 2π, a função repete. Aqui já tem um intervalo de tamanho 2π. Então, a partir daqui, ela repete. Ou seja, essa célula que eu desenhei, que tem o degrauzinho, eles repetem indefinidamente para frente e para trás. Então, se eu quiser estudar o degrauzinho aqui, ó, essa escadinha, né, de 2 degraus, usando série de Fourier, é só pegar o próprio degrauzinho, mandar ele se repetir indefinidamente para frente e para trás, e aí está tudo certo. Beleza. Há uma parte operacional da coisa, né? Como é que eu acho os coeficientes, os coeficientes da série de Fourier? A gente tem aquelas fórmulas lá. Eita, tá difícil aqui. A gente tem aquelas fórmulas lá, né? Para os coeficientes. Então, vamos achar aqui, ó. Quem vai ser o A0, tá? O A0, ele é 1 sobre L, integral de menos L até L, da própria função. Primeira coisa aqui, quem é esse L, no nosso caso? O L, gente, é metade do período, tá? O L é exatamente o limite, né, superior do intervalo. Eu preciso integrar de menos L até mais L. No nosso caso, ó, deixa eu subir aqui para vocês verem a figura, o intervalo é esse, de menos π até π. Então, quem que é o L? É metade disso. O L é π. Tá? Então, no nosso caso, o L é π. Exatamente como no exemplo do vídeo. A escolha do L igual a π, como eu falei, é só para facilitar as contas. Então, no nosso caso, o L é igual a π. Ou seja, o A0 ele é 1 sobre π, integral de menos π até π, de f de x dx. Ok? Bom, como é que eu vou fazer essa conta aqui da integral? Como a função f foca só no intervalo menos π, tá? Só nesse pedaço aqui. O resto, por hora, não interessa. Como essa função é definida por mais de uma sentença, e isso vai acontecer com muita frequência, tá? A gente estudar funções que são descontínuas, elas são, em geral, definidas por mais de uma sentença. A gente pode fazer a integração por pedaços, ou seja, eu integro de menos π até 0 e depois de 0 até π, tá? E somo. Né? Então, a integral de menos π até π da função f é a integral de menos π até 0 da função, mais a integral de 0 até π da função. Isso é interessante porque no primeiro intervalo, ou seja, de menos π até 0, a regra da função é uma e de 0 até π a regra da função passa a ser outra. Então é melhor que eu faça isso em separado
para não confundir as coisas, né? Então, poderia fazer assim, ó, isso que eu estou dizendo para vocês. Eu integro de menos π até zero a função, e depois eu integro de zero até π a função. Bom, dá para fazer assim, entre menos π e zero a função vale zero. Deixa eu voltar ali para vocês verem. Ela vale zero, então aqui o f vale zero, integral de zero dá zero, tá? Aqui deu zero. E de zero até π, a função é constante igual a 1. Então eu vou integrar 1. Função constante igual a 1 de zero até π. Isso vai dar 1 sobre π. Zero não preciso. Integral de 1 dx dá x, né? Com o x variando de 0 até π. Quando eu faço a substituição, esse a zero vai dar 1 sobre π vezes π menos 0, ou seja, 1 sobre π vezes π, deu 1. O 1, pessoal, se vocês forem olhar aqui na figura, tá? Se vocês forem olhar nessa figura, a gente poderia ter encontrado esse 1, ou seja, a integral de f de x de menos π até π, sem fazer as contas, né? Lembra que quando a gente tem uma função não negativa, seria uma função cujo gráfico está do eixo do x para cima, a integral ela calcula a área da região limitada pelo gráfico, pelo eixo do x e nessa determinada variação de x, né? No nosso caso, olha, o x está variando daqui até aqui, né, de menos π até π. Daqui até aqui, ó. E qual é a área que fica limitada pelo eixo do x, pelo gráfico e pelas retas x igual a menos π e x igual a π? Aqui não tem área nenhuma, porque degenerou, virou só um segmento. Aqui tem uma área. Quanto que mede essa área, né? Essa área aqui mede base vezes altura, seria π vezes 1 dá π. Então, a integral é π mais 0, π. E como o coeficiente é 1 sobre π vezes a integral, deu 1. Tá? Nós vamos ver depois, pessoal, que esse termo a 0 sobre 2 que aparece lá, a primeira parcelinha da série de Fourier, isso aqui, ó, ele está associado exatamente com a média, que a função, valor médio que a função assume, tá? Então, esse valor que a gente achou aqui, e no caso meio, né, vai ser exatamente a média da função f, né, dessa função aqui, ó, no intervalo, tá? O valor médio aqui é exatamente meio. Bom, mas enfim, por enquanto só usei a forma do A0, disse para vocês que dava para ter calculado sem ter feito a integral, porque era uma conta mais simples ali, o gráfico era uma escadinha, dá para calcular a área pela geometria da figura, mas também não tem nenhum problema se a gente fizer usando o teorema fundamental do cálculo, tá tudo certo, não tem problema também não. Agora vamos passar para os outros coeficientes, né? Para os AN com N maior do que zero e para os BNs, ou seja, os coeficientes do seno e do cosseno. Coeficientes do cosseno. Os AN. 1 sobre L, integral de menos L até L, da função f, multiplicada pela célula em cosseno. Cosseno de nπx sobre L. No nosso caso, o L é π, né? Então, a N é 1 sobre π, integral de menos π até π, de f de x vezes cosseno de nπx sobre π, dx. Antes da gente fazer a integral, olha, no cosseno ficou cosseno de nπx sobre π, e isso possibilita a simplificação do π. É por isso que alguns livros adotam os exemplos considerando o intervalo sempre de menos π até π, só para cortar o π ali do cosseno e a conta ficar mais fácil, a integral ficar mais fácil de ser feita, tá?
Bom, então só limpando aqui, o nosso AN deu 1 sobre π, integral de menos π até π, da função f de x, vezes cosseno de nx, então, dx. Bom, para a gente integrar isso, a gente vai ter que usar agora quem é a função f, né? Lembra, gente, que a função f valia 0 entre menos π e 0, e depois entre 0 e π ela valia 1. Ela era assim, ó. Vou fazer o gráfico aqui novamente. Mas era basicamente isso aqui, ó. Era um negócio assim, tá? Ela valia... aqui ficou maior do que eu preciso, deixa eu fazer menorzinho. Ela valia 0 aqui entre menos π e 0. E depois ela passava a valer 1. Então, para essas funções definidas por mais de uma sentença, como eu tinha falado para vocês antes, né, a gente vai precisar fazer a integral por pedaços, porque o comportamento da função de menos π até 0 não tem nada a ver com o comportamento da função de 0 até π. E então, eu não tenho uma regra única, eu tenho duas regras, preciso olhar cada regra em separado. Aí a gente vai pegar a integral que estava ali em cima, né, essa integral aqui, ó, e decompõe em dois pedacinhos. O AN vai ser 1 sobre π, integral. Aí eu vou integrar por pedaços, então não vou integrar de menos π até π direto, eu vou integrar de menos π até 0. De menos π até 0 a função vale 0. Vou deixar indicado aqui só para fins didáticos, tá? E vou fazer o restante da integração, ou seja, eu vou integrar agora de 0 até π. Mas não vai caber aqui, gente, deixa eu ver como é que eu faço. Vou escrever de novo aqui para tentar caber tudo, para que caiba tudo numa linha só. Ó, o AN vai ser 1 sobre π, integral de menos π até 0. Aí a função de menos π até 0 vale 0, então ficou 0 vezes cosseno. E depois a integral da segunda parte, que é de 0 até π, de f de x. Entre 0 e π a função f de x vale 1, cosseno de nx dx. Esse primeiro pedacinho não vai sobrar nada, porque 0 vezes cosseno de nx dá 0. Integral de 0 num certo intervalo, qualquer que seja o intervalo, dá 0. Tá? Então isso aqui morreu. Ou seja, o AN ficou 1 sobre π, integral de 0 até π, 1 vezes cosseno, não precisa, né, da própria cosseno, de nx dx. Bom, é fazer essa integral usando as técnicas que se fizerem necessárias, né? No nosso caso, isso aqui é tabelado, tá, gente? Integral de cosseno de nx é seno de nx dividido por n. Também dá para fazer usando substituição, é só chamar o nx de u. Dá para fazer assim também, tá? Mas, de forma geral, se você tem seno, cosseno, exponencial, ln de um múltiplo da variável, né? nx, 3x, 7x, bolinha vezes x, você integra como se nada tivesse acontecido e divide pelo coeficiente do x, pelo n. Então, a n deu 1 sobre π, integral do cosseno, que é seno, de nx, dividido pelo coeficiente do x. A gente vai tentar melhorar aqui, porque eu tenho um sério problema. Meu n e o meu x são quase indistinguíveis, tá? Se começar a enrolar aí, vocês me falam que eu capricho melhor aqui no x, que a tendência é que ele vai ficando cada vez mais perto do n.
Inclusive, acho que eu vou fazê-lo assim, ó, que aí não tem esse risco aqui, porque realmente a gente vai ter nx toda hora. Se misturar, complica. Então, a n ficou 1 sobre π, a integral do cosseno de nx deu seno de nx sobre n, e a integral é definida, então ainda tem que fazer a variação, né? O x aqui varia de 0 até π. Fazendo essas substituições, começando sempre pelo de cima, né? Conforme determina o teorema fundamental do cálculo, isso dá 1 sobre π vezes seno de troco o x por π. Isso vai dar seno de nπ sobre n. E depois troca o x por zero. Se a gente trocar o x por zero aqui, ó, n vezes zero dá zero. Então fica seno de zero sobre n. Agora observem que o seno de zero é zero. Então esse pedacinho aqui vai morrer. E o nπ, gente, o que é nπ, né? Se o n for 0, dá 0π. Se o n for 1, 1π. Se o n for 2, 2π. Se o n for 3, 3π. De qualquer maneira, esse nπ ele vai ficar pulando, né? No ciclo trigonométrico, que é onde eu olho os valores do seno e do cosseno, ele vai ficar pulando ali do 0 para o 180 e vice-versa. Ele vai ficar pulando daqui para cá, ó. Seno igual, se o n for 0, cai aqui, 0π, 1π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, 7π. De toda maneira, vai cair ou no polo oeste ou no leste, e aí o seno dá zero, né? Tá? O seno é a coordenada y, então isso aqui também acabou dando zero. Ou seja, os AN são zeros. Todos. Exceto o n igual a 1, tá? Que a gente já fez lá em cima, né? Que a gente tinha feito o A1 aqui, ó. E a gente descobriu que ele deu, o A0, aliás, a gente descobriu que ele deu 1. Deixa eu até deixá-lo indicado aqui, que a gente vai precisar dele mais tarde. Só para deixar indicado aqui que a gente vai pegar esse A0 depois. O A0 deu 1, tá? Os outros ANs, todos foram 0. Cortou tudo aqui. E vamos achar os BNs agora. Como é que eu acho o BN? 1 sobre L, ou seja, 1 sobre π. Integral de menos L até L, ou seja, de menos π até π. Da função f de x, vezes a célula do seno, ou seja, seno de nπx sobre L, no nosso caso o L é π, dx. Vou cortar o π daqui com o π de cá. Então, o BN é 1 sobre π, integral de menos π até π, de f de x seno de nx dx. Deixa eu trocar o x aqui, gente. nx dx. Aqui também. Tá aí. A função f é definida por duas sentenças. Ela, entre menos π e 0, ela vale 0. De 0 até π, ela vale 1. Então, eu vou quebrar essa integral em dois pedaços, né? Então, o BN seria 1 sobre π. Aí eu vou abrir aqui, ao invés de integrar de menos π até π, a gente integra de menos π até 0. De menos π até 0, a função vale 0, então aqui vai dar 0 mesmo. E de 0 até π, a função vale 1. Então vai dar seno de nx. Um seno de nx ou seno de nx, que dá na mesma, né? Então esse pedaço aqui vai dar 0, né? Integrar 0 dá 0. E ali o que sobrou, a gente consegue integrar agora, né?
Integral do seno de x é tabelado, né? Integral do seno é menos cosseno. Então, vai ficar menos cosseno de nx. Menos cosseno de nx dividido pelo coeficiente do x, ou seja, pelo n, com o x variando de 0 até π. Fazendo a substituição, tá, gente? Trocando o x primeiro por π, depois por 0, vai ficar o seguinte. Menos. Vou colocar esse menos aqui na frente, tá? Cosseno de π, de nπ, melhor dizendo. E agora fazendo a substituição do x por 0, tá? O menos já está aqui na frente. Então, fica cosseno de 0, trocando o x por 0. 0 vezes n dá 0. Fica assim. Bom, eu vou deixar esse cosseno de nπ por enquanto assim. Daqui a pouquinho eu discuto ele melhor. O cosseno de 0 dá 1. Então, posso substituir e até posso, por que não, deixar tudo no mesmo denominador, né? Ficaria cosseno de nπ menos 1, tudo dividido por n, tá? Só deixei tudo ali no mesmo denominador. O cosseno de nπ, pessoal, eu queria fazer um parênteses aqui rapidinho para discutir com vocês o que aparece, né? O que aparece e o que significa esse cosseno de nπ, porque ele vai ser meio recorrente, tá? Esse cosseno de nπ ele vai aparecer com bastante frequência. Cosseno de nπ é um alternador de sinal. Por quê? Porque se eu pego n igual a 0, isso fica 0 vezes π, dá cosseno de 0. Vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. Vou fazer isso aqui como rascunho, tá? Só para a gente pensar nessa história do cosseno de nπ. Ó, se eu coloco n igual a 0, fica cosseno de 0, que dá 1. Se eu coloco n igual a 1, fica cosseno de π, que é menos 1. Se a gente vai para n igual a 2, fica cosseno de 2π, que é igual a 1. Se coloca n igual a 3, cosseno de 3π, que é igual a menos 1. E assim sucessivamente. Porque quando você pega n vezes π, ó, lá no ciclo trigonométrico, né, o que é esse n vezes π? Π é essa medida aqui. Quando você vai fazendo n vezes π, você está pegando meio ciclo trigonométrico, né? Então, você fica variando daqui, pego esse ponto. Aí, se eu pego 0π, tá aqui. 1π do lado de cá. 2π, volta para a bolinha. 3π, volta para o x. 4π para a bolinha. Opa. 5π no x. 6π na bolinha. Então, você fica pulando daqui para cá, né? Tá? Então, o cosseno ele vai ficar apenas alternando de sinal. Ele ora dá 1. Quando é que vai dar 1, né? Vai dar 1 exatamente quando o n for par, olha. Aqui e aqui. Quando o n for par, vai dar 1. Quando o n for ímpar, vai dar menos 1. Tá? Então, esse cosseno de nπ, ele, como eu falei, ele aparece com muita frequência, pessoal. E ele é uma espécie de alternador de sinal. Ele fica apenas fazendo o sinalzinho ali, ó, do termo da série mudar, parcela a parcela. Bom, por que a gente estava falando disso, né? É porque apareceu essa expressão aqui, ó. E ela vai aparecer muitas outras vezes. Então, é importante que a gente já pense nela assim, ó. Cosseno de nπ é um alternador de sinal, ou seja, ele vai ficar fazendo o sinal ficar trocando, invertendo, né? A cada índice, o sinal
vai dar de um jeito, ora mais, ora menos. Mais, menos, mais, menos, mais, menos, ou o contrário. Menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais. Pensando nisso, gente, a gente pode reduzir essa resposta aqui, ó, essa formulação aqui do cosseno do NP, para dizer apenas o seguinte, posso resumir isso aqui tudo no seguinte objeto. Cosseno de n vezes π dá a mesma coisa que menos 1 elevado a n. Em que sentido? Se o n par, cosseno de nπ dá 1. Assim como o menos 1 elevado a número par dá 1. E se n for ímpar, né, 3, 5, 1, 3, 5, 7 e tal, cosseno de nπ vai dar menos 1, ou menos 1 elevado a n, se o n for ímpar. Então, o cosseno de nπ, ele vale menos 1 elevado a n. É o tal do alternador de sinal, fica trocando de sinal, menos mais, menos mais, menos mais. Tá? Se a gente usa essa ideia de que o cosseno de nπ é menos 1 elevado a n, e a gente volta lá na forma dos coeficientes, olha, eu vou dizer então que o Bn deu menos 1 sobre π, cosseno de nπ é o alternador de sinal, seria menos 1 elevado a n, menos 1 sobre n. Então, o que a gente tem até agora? O A0, né, que é o termo independente lá, o que não tem nem seno nem cosseno, ele deu 1. Os ANs deram todos iguais a 0 para n maior ou igual a 1, ou seja, não vai aparecer nada, nenhuma parcela em cosseno. E os coeficientes do seno, que são esses bn's, o que nós encontramos foi menos 1 sobre π, vezes menos 1 elevado a n, menos 1, tudo dividido por n. Dá para a gente simplificar um pouquinho esses coeficientes, e isso sempre ajuda bastante na hora de interpretar a série, pensando exatamente no fato de que o menos 1 elevado a n é um alternador de sinal, tá? Então, se eu coloco aqui, no lugar do n, qualquer índice par, 0, 2, 4, 6, 8 e tal, menos 1 elevado a 0, ou menos 1 ao quadrado, ou menos 1 a quarto, ou menos 1 a sexto, ou menos 1 a décimo, vai dar 1, né? E se essa parte aí do menos 1 elevado a n der 1, se esse pedacinho aqui, ó, se isso aqui der 1, 1 menos 1 dá 0, dividido por n 0, vezes 1 sobre π 0. Ou seja, o Bn vai dar 0 toda vez que o n for par. Vamos fazer essa observação aqui embaixo. Isso aqui foi o rascunho, né? Então, voltando ao Bn, ó. O que deu esse Bn, né? Ele deu menos 1 sobre π, menos 1 elevado a n, menos 1 sobre n. Menos 1... Memória tá horrível. Menos 1... Menos 1. Deu isso aqui, tá? Menos 1 sobre π vezes menos 1 elevado a n, menos 1 sobre n. Então, o que eu estava dizendo? Se o n for par, o menos 1 elevado a n vai dar 1. Aí isso aqui sendo 1, menos 1, 0, vezes isso aqui 0. Ou seja, todos os coeficientes da parte em seno que forem de índice par, né, então B0, B2, B4, etc. e tal, serão nulos. Então, já vão sumir. Quais que vão sobrar, né? Os ímpares, né? Se o n for ímpar, aí o menos 1 elevado a um número ímpar, menos 1 ao cubo, menos 1 à quinta, menos 1 à 11ª, isso dá menos 1. E então, substituindo na fórmula do Bn, o Bn vai ser menos 1 sobre π vezes
No lugar do menos 1 sobre n, vou colocar menos 1. Ou seja, o que deu aí? Menos 1 com menos 1 dá menos 2, né? O menos com menos eu posso cancelar, vai ficar mais. Então, o Bn deu 2 sobre nπ, se o n for ímpar. Se o n for par, a gente já viu que o Bn vai ser 0, tá? Então, olha, na série, né, naquela forma geral da série de Fourier, o que a gente encontrou? Qual que seria a série de Fourier da função f de x que foi dada lá? Função que vale 0 de menos π até 0 e que vale 1 do 0 até π. O A0 deu igual a 1. Ô, professor, Uhum. você pode voltar só nessa Posso? parte que você escreveu de vermelho aí, rapidinho? Posso? Claro. Deixa eu subir aqui. Aqui, né? É aqui ou mais para cima, Lilian? Aí mesmo. Aqui mesmo? Essa parte que se n for ímpar aí é que eu perdi. Sem problema. Se o n for ímpar, tipo 3, 5, 7 e tal, se eu pegar menos 1 e elevar a um expoente ímpar, vai prevalecer o sinal menos, não vai? Que tipo, menos 1 ao cubo é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, fica menos no final, tá? Então, menos 1 elevado a um expoente ímpar dá menos 1. A fórmula do Bn, que nós tínhamos encontrado ali, usando a fórmula mesmo de Euler-Fourier, era essa aqui, ó. Bn é menos 1 sobre π vezes menos 1 elevado a n, menos 1 sobre n, tá? Então, no caso n ímpar, o menos 1 elevado a n dá menos 1, somado com menos 1 da frente, menos 2. Então, essa substituição que está aqui, ó, menos 2 sobre n vezes menos 1 sobre π. Ou menos 1 sobre π vezes menos 2 sobre n, tá bom? O menos corta com menos. Ficou claro agora? Entendi. Tá bom. É este o ponto. Obrigada. Imagina. Então, o Bn deu 2 sobre nπ, se o n for ímpar. Aí aqui eu só estou catalogando os coeficientes que a gente já achou para facilitar a escrita da série. O A0, né, que vai ser parte do termo independente da série, ele deu 1. O AN deu 0 para outros valores de n, né, para n igual a 1 para frente, ou seja, n maior ou igual a 1. Não sei porque não quer escrever. Agora sim. Então, o A0 deu 1, os outros A's todos deram 0. Isto é, essa série de Fourier dessa função não vai contar com nenhuma parcela envolvendo cosseno, já que os ANs, que são os coeficientes do cosseno, todos deram iguais a 0. E entre os BNs, pessoal, metade dos BNs também deu 0, porque toda vez que você estiver pegando um coeficiente B de índice par, quer dizer, B0, B2, B4, B6, B8, etc. e tal, vai dar 0. Então, só sobraram os BN ímpar, ok? Então, BN deu 0 se o N for par e deu 2 sobre Nπ se o N ímpar. Quando eu for escrever a série, vou pegar esses coeficientes aqui, a série vai ser o seguinte, ó, série de Fourier da F. A0 sobre 2, ou seja, meio, mais somatório de AN cosseno de NPx sobre L. Mas os AN são todos 0, então sumiu esse pedaço. Seria a próxima agora, somatório de n igual a 1 até infinito, dos Bn vezes seno de npx sobre L, né? Ou seja, de nx, tá? Porque é npx sobre π, o L é igual a π, e o π corta, beleza? Então, seno de nx. Só que os BNs
Metade deles, como a gente estava falando, são nulos. Toda vez que o índice for par, vai dar zero. Então, eu consigo reescrever isso aqui, ó, assim. Qual foi a mágica que eu fiz aqui, tá, pessoal? Essa mágica vai aparecer em outras situações também de cálculo, né, descrita da série de Fourier. E ela deriva da seguinte observação. Primeiro, a gente já tinha visto que os BNs dão todos zero, exceto quando o índice for ímpar. Então, o que eu fiz? Eu destaquei os índices ímpares. Os números ímpares, pessoal, eles têm uma fórmula própria geradora de todo número ímpar, assim como os números pares também. Como é que eu gero os números pares? Os números pares são todos da forma 2K. 2 vezes 0, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 2, né? Eita. Precisando do fim do expediente já. 2 vezes 0 igual a 0, 2 vezes 1 igual a 2, 2 vezes 2 igual a 4, e assim por diante, né? Tá? Então, quando a gente multiplica, né, pega os números da forma 2K e vai trocando o K por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, isso vai gerando todos os pares. Tá? Ou seja, todo número par tem essa característica aqui, ó. Números pares são da forma 2K. E os números ímpares, pessoal, são os que vêm depois dos pares, né? Eles estão intercalados ali com os pares. Então, se 2K é par, com certeza o próximo, 2K mais 1, é ímpar. Então, o que eu estou usando aqui é uma caracterização, uma espécie de caracterização dos números pares e dos números ímpares. Os números pares são os do tipo 2 vezes algum número, e os números ímpares do tipo 2 vezes algum número mais 1. Então, eu usei isso porque os Bs de índice par eram zero. Aí eu já joguei esses B de índice par zero, que são iguais a zero fora, né? Que eles não vão alterar nada, e fiquei só com os de índice ímpar. Dito de outra forma, esse somatório de Bn aqui, gente, quer dizer, é o somatório com N par e também com N ímpar, né? Aí eu separei, olha, os do N par deram zero, porque os B par, né, B2, B4, B6, todos zero. O que sobra? Só os ímpares, mas os ímpares são assim, tá? Então eu troco a afirmação, o N é um número ímpar, né? Ao invés de escrever isso, N é ímpar, eu escrevo N é igual a 2K mais 1. Já está subentendido que ele é ímpar. Bom, por fim, quem quer esse B2K mais 1, né? A gente já tinha a fórmula desse B aqui em cima. Ele vale 2 dividido pelo índice vezes π. Se o índice é 2K mais 1, 2 sobre 2K mais 1 vezes π. Tá? Então, ó, só substituir ali. Ó. 2 dividido por 2K mais 1, o π está embaixo. Aqui que está o π. Então, a série vai ficar assim, ó. F de x igual a meio, mais somatório de k igual a zero até infinito, de 2 sobre 2k mais 1 vezes π. Reparem que aqui só vão aparecer os coeficientes ímpares, né? K igual a 0 dá 1, K igual a 1 dá 3, K igual a 2 dá 5, K igual a 3 dá 7 e assim vai, tá? Vezes seno de nx. Essa é a série de Fourier. Deixa eu só trocar esse igual aqui, pessoal. E colocar por enquanto um tio, tá?
Essa é a série de Fourier associada à função que vale ela vale 0 aqui no primeiro pedacinho, né, de menos π até 0. E depois ela passa a valer 1 do lado de cá. Essa é a representação em série de Fourier dessa função, tá? Bom, o que eu tinha explicado lá no início? Olha, se o meu objetivo foi estudar essa função só nesse pedacinho que está aqui, a série já pode ser usada depois que eu comprovar que há alguma possibilidade de convergência, né? Tudo certo. Se eu quiser usar para estudar fora desse intervalo, aí eu preciso saber como é que a função funciona fora desse intervalo, né? E como a série de Fourier vai exigir a periodicidade da função, eu precisaria repetir essa célula aqui, ela precisaria ficar repetindo indefinidamente para frente e para trás. Queria chamar a atenção de vocês aqui, ó, só para a gente terminar a aula, uma observação que vai ser importante para pegar esse gancho aqui na próxima aula, né, nos próximos vídeos que eu vou postar. A definição da função é assim, ela vale 0, inclusive aqui a bolinha é aberta e fechada lá, ou seja, no x igual a 0, a imagem dá 1, tá? Aqui é menos π e aqui é π. Okay? Bom, se a gente colocar x igual a 0 na expressão da série, pessoal, o que vai acontecer, né? Se eu trocar o x por 0 aqui, ó, só para a gente ter esse gancho para retomar na aula seguinte. Se eu fizer x igual a 0 na série, e eu escolhi o 0 exatamente porque facilita as contas, né? Se eu colocar 0 aqui, ó, vai ficar 0 vezes n, dá sempre 0, independente de quem seja o n. Seno de 0 é 0. Então, isso aqui tudo vai morrer, ó, e essa série, para x igual a 0, converge, então, para 1 meio. Tá certo? Então, se eu coloco x igual a 0 na série, a série converge para o 1 meio. Aí, na próxima aula, a gente vai ver o que esse 1 meio tem a ver com a função f. Né? Na verdade, já adianto para vocês. Ó. A função ela é uma função degrau, né? Então ela tem um pedacinho aqui, depois ela sobe. E eu fiz o x igual a 0. O 0 é exatamente o ponto onde tem a subida, onde tem a descontinuidade. O que a série de Fourier faz? A série de Fourier ela vai convergir, pessoal, para a média dos limites laterais da função. Então, se essa função aqui, ó, ela tem uma descontinuidade no 0, ou seja, de um lado do 0 o limite está dando uma coisa, do outro lado o limite está dando outra, a série de Fourier vai convergir exatamente para o meio. Né? Ela não vai convergir nem para cá e nem para cá, ela vai convergir para onde? Para o meio. Exatamente a conta que a gente achou aqui. Tá? Bom, temos alguma dúvida aí, gente? Deixa eu ver se tem algum comentário. Teoricamente, não. Isso precisa treinar, né? Claro que o objetivo não é que a gente pegue funções aqui muito complicadas para que as integrais não se compliquem, tá? Mas o processo é totalmente algorítmico. Então, é a gente pegar aquelas fórmulas, né, do A0, do AN e do BN, aplicar, encontrar o AN, o A0, o AN e o BN e montar a série. Muitas vezes vai acontecer algum tipo de fenômeno relacionado à paridade, tipo, todos os coeficientes ímpares dos cossenos são 0. Aí eu preciso ajeitar isso. Ou todos os coeficientes pares dos senos são 0. Preciso ajeitar isso para a série ficar mais redondinha possível, tá? Quanto mais redonda ela ficar, né, ou seja, mais simples a representação, melhor, porque eu consigo obter melhores informações sobre a função f.
E a gente ainda tem aqui a pergunta que fica no ar, né, que está em suspensão, que é que eu tinha a pergunta 3, que eu tinha listado ali no início da aula. Tá bom. Dado uma função f, eu já vi como é que eu encontro os coeficientes, como é que eu monto a série de Fourier. Com maior ou menor dificuldade para o cálculo das integrais, dependendo da função que for dada. Mas o que essa série tem a ver com a função? Aí isso está associado com essa última observação que eu fiz aqui. Em condições normais, a série vai convergir para a função, tá? Exceto quando houver descontinuidade. E quando houver descontinuidade, o que a série vai fazer? Ela não vai tomar partido. Descontinuidade quer dizer que houve algum salto aqui, tá? Ela não vai tomar partido. Ela não vai convergir nem para o limite superior, nem para o limite inferior. Ela vai convergir para o ponto médio deles. Então, no caso dessa função aqui, pessoal, dessa função f, ó, o resultado que eu já estou adiantando é dizer o seguinte: se você trocar o x por π sobre 2, que está bem aqui, ó, é um ponto em que a função é contínua, então a série vai convergir para o f de π sobre 2, ok? Que no caso é 1. Se você colocar π sobre 4, também vai convergir para f de π sobre 4, que também é 1. Se você colocar menos π sobre 2, converge para o f de menos π sobre 2. No zero, que é onde há uma bissecção aqui, ó, onde há uma descontinuidade, a série de Fourier vai convergir nem para o valor de cima, nem para o valor de baixo, mas para o meio exato entre eles. Foi o que a gente conseguiu comprovar aqui, né, por substituição, trocando o x por zero. Ok, pessoal? Bom, eu vou postar mais alguns vídeos, né? Acho que talvez 2 vídeos de 20 minutos mais ou menos, trabalhando essa história da convergência da série de Fourier. Quando é que ela converge, para onde que ela converge, o que a gente pode obter de informação a partir disso, o que a gente ganha com isso, tá? Para a gente discutir as dúvidas na próxima aula. Ok, pessoal? É isso, então, obrigado pela presença, pela participação, boa noite para vocês, até a próxima, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal.